Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de ciências, página 132, tá? Nós vamos até a 140 da apostila 2. Desculpa, apostila 3. Vamos lá? Onde vivem os animais? Neste capítulo, você vai estudar os animais e conhecer mais dos ambientes em que eles vivem. Muito bem, página 134. Onde vivem os animais? Os animais são seres vivos que, ao longo do tempo, se adaptaram a variados tipos de ambiente, desenvolvendo assim suas características. Algumas dessas adaptações foram essenciais para a conquista dos ambientes terrestres. Há características que tornam um animal capaz de viver na terra e incapaz de viver na água. Os gatos, por exemplo, vivem em ambientes terrestres e não em ambientes aquáticos, tá? Observando a imagem dos macacos, é possível notar seres terrestres vivendo em um ambiente gelado. Isso é possível porque esses animais desenvolveram um conjunto de adaptações. O ambiente ou lugar onde um animal vive naturalmente é chamado de habitat. Existem inúmeros tipos de habitats em nosso planeta, mas por enquanto serão estudados dois grandes grupos, o terrestre e o aquático. Vamos lá, gente. Os animais, eles sofreram adaptações, então eles tiveram que mudar muitas coisas para conseguir viver em determinado lugar, ok? Outra coisa, gente, o lugar onde o animal nasce, ele é considerado o habitat natural, ok? Ou seja, o animal lá, o macaco que está no zoológico, o habitat dele não é o zoológico, ele não nasceu no zoológico, né? Ele nasceu aonde? Qual que é o lugar onde ele devia estar? Na natureza, certo? Só que por entretenimento as pessoas pegaram esse animal e levou para o zoológico, deixaram ele lá preso e tudo mais. Mas o habitat dele é natural, tá? Então é fora dali, ok? Muito bem, gente. Os animais, assim como nós, sofrem adaptações. Então eles precisam mudar para se adaptar ao lugar, para sobreviver, tá bom? Nós conseguimos, pra gente fazer as nossas coisas, no nosso dia a dia, nós precisamos, no início, fazer adaptações. Por exemplo, vocês que começaram a escola nova, vocês precisaram se adaptar. Ou seja, vocês tinham uma rotina com determinadas pessoas, com determinados lugares, com determinadas rotinas. E aí, quando você mudou de escola, você mudou tudo. Então, você tem novos amigos, você tem nova rotina, você tem novos professores. Então, vocês tiveram que se adaptar. Vocês começaram a se acostumar e mudar a forma de agir nesse ambiente, tá bom? Os animais fazem essas adaptações, tá bom? Então, os animais são adaptados a, por exemplo, ficar na neve. Animais adaptados a entrar, ficar tanto no ambiente terrestre quanto no aquático, certo? Muito bem. Continuando. Animais de ambientes terrestres. Os seres vivos surgiram na água e só passaram a habitar o ambiente terrestre depois de milhões de anos. Assim como as plantas, os primeiros animais habitavam apenas ambientes aquáticos e só foram capazes de sobreviver no ambiente terrestre depois de muitas adaptações. As primeiras adaptações que possibilitaram os animais viver no ambiente terrestre surgiram em um grupo de peixes. Esses peixes, diferentemente de outros, possuíam ossos e músculos nas ladeiras. Essa estrutura pode ser comparada às estruturas de um braço e permitiam a esses peixes se sustentarem e se locomoverem fora da água. Que bacana, né? Existem algumas características que limitam a presença de certos seres vivos em determinados ambientes. O ser humano, por exemplo, é um ser terrestre e vive bem neste ambiente. Já os peixes são animais aquáticos, portanto, possuem adaptações para viver na água. Observando a figura do mergulhador com o peixe, você consegue identificar características que ajudam os peixes a viver na água? Note que, enquanto os peixes nadam naturalmente, o mergulhador precisa utilizar diversos equipamentos para permanecer embaixo d'água, como os pés de pato, roupa de mergulho e óculos. Além desses, ele ainda tem que utilizar o cilindro de oxigênio, que permite a que ele respire enquanto submerso, o que mostra que os peixes e os seres humanos respiram de maneiras diferentes. Muito bem, vamos lá, gente. Os peixes, que no caso que tá falando aí, eles respiram? Sim, eles respiram. Nós, seres humanos, respiramos? Sim, também. Tá. E por que quando nós estamos na água, nós não conseguimos respirar? E o peixe consegue? O que vocês acham? Gente, nós, seres humanos e os animais terrestres, nós temos pulmões, ok? Já viram, né? O pulmão, onde você faz o processo de respiração. Lembra? Ele parece um balão, duas bexigonas que ficam no nosso corpo. Então, nós
inspiramos, então nós pegamos o ar, ó, e soltamos, tá vendo? Então lá, pegando o ar e soltando, certo? É aqui onde entra o ar e o ar fica e faz com que a gente consiga respirar, ok? E os animais aquáticos, eles têm uma coisa chamada brânquias, ok? Nos peixes, que é o caso que tá mostrando aí, não sei se vocês já perceberam que aqui naquela partezinha assim do rostinho dele tem uma parte que parece que fica descolada. Tanto que quando ele está nadando, muitas vezes ele faz esse movimento, né? Mais sutil, né? Lógico, mas ele faz esse movimento. Aqui nessa parte fica as brânquias, tá bom, gente? Parece umas cortininhas, uns dentinhos assim, né? Cortininha de dentes, onde entra água ali e ele consegue fazer o processo de respiração. Então, os peixes, eles fazem o processo de respiração pelas brânquias, tá? Então, por isso, ele consegue nadar, ok? Então, ele consegue ficar submerso, né, embaixo d'água por muito tempo, diferente dos nós seres humanos, que precisamos respirar, pegar o ar para respirar, ok? O oxigênio. Muito bem. Ah, vale lembrar que na água também tem oxigênio, tanto que na fórmula da água é H2O, tá? Então, o O é de oxigênio, então na água também tem oxigênio, tá bom, gente? Muito bem. Vamos lá. Animais terrestres retiram o gás oxigênio da camada do ar, que envolve o planeta Terra, denominado atmosfera. Respiração é o nome dado ao processo de absorção do gás oxigênio retirado do ambiente e a eliminação do gás carbônico vindo do metabolismo de um animal. A respiração pulmonar é uma das formas pela qual o processo de troca gasosa acontece entre os animais terrestres. Respiração pulmonar. Como o próprio nome sugere, os órgãos responsáveis pela respiração pulmonar são os pulmões, igual a Pro falou. Estes têm movimentos semelhantes ao de balão de ar. Assim, ficam cheios de ar quando inspiramos e se esvaziam quando expiramos. Nós, igual a gente fizemos, né? Vamos inspirar. E agora a gente inspira, ok? Os animais que realizam respiração pulmonar possuem 2 pulmões, localizados um de cada lado do peito. Os pulmões possuem muitos vasos sanguíneos. O gás oxigênio que chega aos pulmões é captado pelo sangue e então é distribuído para todas as partes do corpo. Muito bem, gente, igual a Pro comentou com vocês. Então, nós seres humanos e os animais terrestres, fazemos o processo de respiração pelos pulmões, ok? Diferente dos peixes. Muito bem. Na página 137, tá pedindo para vocês saírem nas ruas e achar alguns animais terrestres e colocar. Como muitas pessoas não estão saindo de casa, a Pro sugere que vocês façam uma pesquisa bem simplesinha no Google, pesquisa qualquer animal terrestre. Pode ser um elefante, pode ser uma girafa, pode ser um cachorro, o que você quiser, um animal terrestre, tá? Que fica na terra, ok? No chão. E aí, você vai colocar, né, o nome dele e vai colocar umas características, por exemplo, onde ele vive, quantos anos, né, geralmente eles vivem, o que eles se alimentam, tá bom? Coisa bem simples. E aqui você vai fazer um desenho, tá bom? Muito bem. Próxima página, página 138. Agrupar os animais terrestres e os aquáticos é uma das maneiras de classificá-los. Porém, alguns animais terrestres, ou seja, os animais que ficam na terra, têm adaptações que lhe permitiram viver em ambiente meio aquático, como hipopótamo, jacarés e crocodilos. Assim como determinados animais aquáticos que respiram por meio dos pulmões conseguem viver bem em ambientes terrestres, como os elefantes marinhos e as focas. Bom, gente, tem alguns animais que são meio a meio. Eles ficam um pouco na terra e um pouco na água, tá? Então, eles podem ser considerados animais terrestres e animais aquáticos também, ok? Muito bem. Os ursos polares fazem mergulhos rasos quando eles estão perseguindo presas, navegando entre blocos de gelos e à procura de alga marinha. Costumam nadar em profundidade de 3 a 5 metros. Eles podem permanecer submersos até por 2 minutos. Olha que legal. O urso polar, ele é um animal terrestre, porém ele consegue ficar um tempinho, 2 minutos é bastante tempo, na verdade, embaixo d'água, ok? Bem bacana, né? É possível encontrar aves tanto no ambiente aquático quanto no terrestre. Algumas delas são chamadas de aves marinhas, como é o caso do pinguim, o qual, além de se alimentar de organismos marinhos, possui uma significativa parte de sua vida no mar e é um excelente mergulhador. A maioria das aves podem voar, pois desenvolveram com o tempo adaptações que facilitaram esse fenômeno, como o corpo coberto de penas, ossos leves e ocos, e os sacos aéreos.
que se enche de ar. Apesar de terem diferentes características, por exemplo, aves que voam, aves que não voam e aves marinhas são considerados animais terrestres por terem mais adaptações a ambientes terrestres e vivem a maior parte da vida deles, ok? Então, os animais, gente, o passarinho, né, todos esses animais que voam, eles são considerados animais terrestres, porque eles sofreram mais adaptações, né? Eles são mais adaptados a viver o ambiente terrestre do que em ambiente aquático, tá bom? Muito bem. Página 132, gente. 39. Vamos lá. Essa é bem facinho, tá? Essa eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Vocês vão circular aqueles animais que vivem na terra, são animais terrestres, tá? Então tem bastante animal aí. Vocês vão circular aqueles que são terrestres, tá bom? Que vivem aqui no chão, não vivem na água, vivem no chão, ok? Muito bem. Página 140. Para saber mais, quanto tempo uma tartaruga marinha consegue ficar embaixo d'água? Entre 10 e 30 minutos em média. Quanto mais ativas, menos tempo mergulhando. Quando sobem para respirar, ficam acima da água de 2 a 3 segundos. E é o tempo necessário para eliminar o gás carbônico acumulado durante o mergulho e inspirar o oxigênio, suficiente para o próximo. Mas se quiser, a tartaruga pode permanecer na superfície por mais tempo. Por exemplo, boiando para se aquecer, se alimentar, se orientar ou copulando. Por que elas precisam subir para a superfície para respirar? Porque as tartarugas marinhas têm respiração pulmonar e precisam subir para ter acesso ao gás oxigênio da atmosfera. Elas não tinham gás oxigênio da água, como fazem os peixes através das brânquias. Apesar dessa eliminação, as tartarugas são ótimas mergulhadoras, pois seu eficiente sistema de transporte de oxigênio permite um mergulho mais demorado. Muito bem, gente, alguns animais, né, marinhos que vivem na água, eles têm pulmões, tá bom? E diferente do peixe que pega pelas brânquias, eles têm os pulmões, então eles sobem, ficam poucos segundos, de 2 a 3 segundos em cima da água, pegam o ar de novo e descem. Aí eles podem ficar de 10 a 30 minutos. Então é um processo, né? Fica 30 minutos, sobe, rapidinho pega o ar, desce, ok? Então eles fazem esse processo para conseguir respirar, ok? Bom, gente, a aula foi essa, bem tranquilinha, bem simples, né? Só para vocês entenderem uma introduçãozinha do que nós vamos aprender aí, né? Vocês entenderam que nós, seres humanos, e os animais terrestres fazemos um processo de respiração pelos pulmões, certo? Muito bem. Agora, mais tarde, nós vamos aprender sobre as brânquias, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!